Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Oi, meu nome é Caleb, hoje é o dia 34 do nosso desafio de leitura bíblica diária com o Bible Journey. Hoje vamos ler os capítulos 21, 22, 23 e 24 e no final vou te falar o que me chamou a atenção. O Bible Journey é um desafio criado pelo Be The Legacy, é um desafio de 365 dias, onde lemos a Bíblia diariamente e fazemos lives diariamente em português, inglês e espanhol. Se você ainda não abaixou o seu journal gratuito, está aqui na descrição, é só você abaixar e acompanhar a gente nessa jornada, ok? Então vamos lá, capítulo 21. Agora, estes são os juízos que colocarás adiante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ela lhe gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente, amo ao meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, eu não sairei livre. Então seu senhor o levará aos juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se o homem vender a sua filha para serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a despojá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se despojar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá o seu alimento, sua vestimenta e nem sua matrimonial. E se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ela sairá livre de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo, a traição, afastá-lo-ás do seu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Aquele que furtar um homem e o vender, ou se encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos e um ferir o outro com uma pedra ou com o seu punho, e ele não morrer, se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. E se um homem ferir o seu servo ou sua serva com um cajado e ele morrer debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por 1 dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que os juízes determinaram. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. Se um boi encornear um homem ou uma mulher de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado e a sua carne se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com o seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono, e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também morrerá.
Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então lhe dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com esse juízo lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco, e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou, se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, e morto será seu. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramará-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Se o seu furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha a ser comida e colocar nela o seu animal e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha lhe fará restituição. Sim, se irromper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, o que iniciou o fogo, certamente fará restituição. Se um homem entregar o seu próprio dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague o dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado ao juiz para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja boi por jumento, por ovelha, por vestes ou por qualquer coisa perdida, que outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele quem os juízes condenarem, este pagará em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer animal para guardar, e este morrer, ou for ferido, ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens do seu próximo, e o dono disso o aceitará, e o outro não o restituirá. E se ele for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for delacerado, então que ele o traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é despojada e se deitar com ela, ele certamente a adotará e tomará por sua esposa. E o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixará viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus e não somente ao Senhor, este será totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro, nem oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se os afligires de alguma maneira, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor.
e a minha ira arderá, e eu vos matarei à espada, e vossas mulheres serão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo, que é pobre junto a ti, não será para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se tomares as vestes de teu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta, e a veste da sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou porque esta é a sua túnica, porque esta é a sua coberta, e a veste da sua pele, porque esta é a sua única coberta, e a veste da sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Não injuriarás os juízes, nem amaldiçoarás o governante do seu povo. E não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe. No 8º dia os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que foi dilacerada por animal no campo, pois vós a lançareis aos cães. Não levantarás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos distorcendo o julgamento. Nenhum homem pobre favorecerás na sua casa. Se encontrares ou boi ou jumento de teu inimigo desgarrado, certamente levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia deitado debaixo de sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio, e perverte as palavras do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fostes estrangeiro na terra do Egito. E 6 anos semearás a tua terra, e colherás o teu fruto. Mas no 7º ano deixarás descansar, e ficar sossegado, para que os pobres do teu povo possam comer. E o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com tua vinha e com o teu olival. 6 dias falarás tua obra, e no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho da tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. Em todas as coisas que vos tenho dito, guardais e do nome dos outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos nas vossas bocas. Em 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim. Guardarás a festa dos pães ázimos, comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei no tempo de terminado do mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, as primícias do teu trabalho que semeaste no campo, e a festa da colheita, que é no fim do ano, quando estiveres colhido o teu trabalho no campo. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias da terra trarás para mim à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite da sua mãe. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece à sua voz.
não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Mas se realmente obedeceres a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, não serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois um anjo irá adiante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os alimentarei, e eu os eliminarei. Não te curvarás diante dos seus deuses, não te curvarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas destruirás totalmente e quebrarás completamente as tuas imagens, e servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Não haverá ninguém que lance os seus jovens nem estéril. Cumprirei na terra o número dos teus dias, e enviarei o meu temor diante de ti, e destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. E enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada, e os animais do campo se multipliquem contra ti. Aos poucos os expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes e hedes a terra. E colocarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão, e tu os expulsarás diante de ti. Não farás pacto com eles, nem com os teus deuses. Eles habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires aos seus deuses, isso certamente te será por armadilha. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízos. E todo o povo respondeu em uma voz, e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se de manhã cedo, e construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou jovens dos filhos de Israel, que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias. E metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem dito faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis que o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel que havia debaixo dos seus pés, como trabalho pavimentado de pedras de safira, e como o corpo do céu da sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus, e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte, e fique ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensinares, E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu, e seu ajudante Josué. E Moisés subiu ao monte de Deus, e disse aos anciões:
esperai por nós aqui até que voltemos a vós. E eis que Arão e Hur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu ao monte e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou a Moisés no meio da nuvem. E a visão da glória de Deus era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém. Glória a Deus. Amém. O que me chamou a atenção nesses 4 capítulos que a gente acabou de ler, 21, 22, 23 e 24, é o versículo que eu li no começo, que é o versículo 21 do capítulo 22, que diz: Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, era que Deus estava dando uma lista, de regras para o povo, e entre elas ele coloca essa, ele fala assim: ei, não aflige os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros. E tudo que eu li no Velho Testamento eu consigo, não que eu especificamente consigo, mas nós como leitores da Palavra de Deus conseguimos conectar ao Novo Testamento. Então, se a gente for conectar isso no Novo Testamento, a gente basicamente vê: ei, não julguem, não apedrejem, não acabem com o que estão lá no mundo, com o que ainda não estão na minha presença, porque um dia, vocês foram como eles. E alguém não apedrejou vocês, mas pregou para vocês. E eu acho isso muito lindo. Ele tá falando assim: ei, não aflige o estrangeiro não, porque você foi estrangeiro uma vez. Isso para mim é um tapa na cara dos cristãos que falam que o Deus do Velho Testamento é um Deus de raiva, um Deus de fogo consumidor. E sim, talvez em algumas partes ele é, mas não dá para ignorar a parte que ele ainda é um Deus amoroso e um Deus que desde o começo amou a gente. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Santo Deus, poderoso eterno Pai, quero te louvar, Pai, quero te engrandecer por essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, quero simplesmente te louvar porque o Senhor tem sido bom conosco, tem nos dado força para continuarmos nesse desafio. E não tem mais nada o que dizer, Pai, porque tudo que nós precisamos, o Senhor vem nos dado, e tudo que nós ansiamos, o Senhor tem nos dado e tem estado conosco, Pai, em cada momento. Muito obrigado, Senhor, por cada momento que a gente pôde passar aqui contigo. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amanhã é o dia 35. Espero que você esteja aqui conosco novamente. E não esqueça, seja legado. Era só isso, porque eu estou esquecendo alguma coisa. É isso mesmo.